O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Evangelho não pode que ser de São Lucas, cuja é a festa dele. Então, caríssimos irmãos e irmãs que estão nesta Basílica de Nazaré, durante esta quincena, a segunda semana dos festejos de Nossa Senhora de Nazaré, e a vocês todos, irmãos e irmãs, que participam igualmente desta celebração pela TV Nazaré, a todos nós queremos levar a saudação de São Lucas, o evangelista, com toda a riqueza que as obras escritas dele trouxeram para a Igreja, para toda a humanidade. São Lucas, na introdução que ele faz dos seus escritos, diz que ele foi consultar todos os escritos que tinham sido realizados até naquele momento sobre Jesus e a vida dele. Entrevistou testemunhas oculares dos fatos para ele escrever a história da salvação. Então, São Lucas é consciente, como um bom jornalista, de recolher todas as notícias a respeito de Jesus e, conversando com as pessoas ainda vivas que conheceram a Jesus e conviveram com ele, nos deixaram um documento histórico muito importante, que serviria para
as comunidades cristãs, sobretudo as comunidades cristãs que vieram da gentilidade, significa dos pagãos, sobretudo aquela comunidade do Mediterrâneo, que quase toda falava a língua grega, de cultura helenística, cultura grega. E ele até no nome parece que um ex-pagão convertido, a tradição diz que era médico, mas demonstra de ter uma cultura superior e uma capacidade literária não indiferente. Por isso o Evangelho de São Lucas se distingue muito bem, embora ele partiu do Evangelho de São Marcos, que é o primeiro Evangelho escrito, mas ele foi ampliando cada vez mais, com mais notícias, com um estilo muito, diria, profundamente humano. Por coincidência, o Evangelho de São Lucas foi aproveitado ao longo de todo este ano, porque os Evangelhos nós podemos conhecê-los na liturgia ao longo de 3 anos. O ano A, São Mateus, o ano B, São Marcos, o ano C, que este ano, São Lucas. Este ano caiu contemporaneamente ao ano extraordinário jubilar da Misericórdia. E São Lucas é conhecido como o evangelista da misericórdia. Se nós tivermos alguma dúvida, eu sugiro a todos vocês, irmãos e irmãs caríssimos, de hoje mesmo não deixar passar este dia sem reler o capítulo 15 de São Lucas, que é uma página central, a essência de todo o Evangelho, que é o capítulo 15 de São Lucas, onde Jesus fala das 3 parábolas da misericórdia. A pequenininha da moeda perdida, mais extensa da ovelha recuperada e, sobretudo, a terceira, mais pormenorizada, o filho pródigo. Não tem páginas em toda a literatura mundial mais densas de espírito humano, de bondade, de misericórdia, que diz respeito à vida minha e à vida de cada um de nós, porque através daquelas parábolas nos espelhamos como pecadores na infinita bondade, misericórdia, clemência, tolerância de Deus, que nos ama, e a alegria dele é perdoar. E como moldura desta essência, deste quadro fundamental de São Lucas, nós colocamos características dele que enriquecem ainda mais esta misericórdia. É o evangelista da infância de Jesus. Tudo que nós sabemos da anunciação, do nascimento de Jesus, da infância de Jesus, sabemos de Lucas. De onde ele aprendeu, que talvez ele nem conheceu a Jesus, mas ele diz na introdução que ele entrevistou todas as testemunhas oculares dos fatos. Quem é que estava presente na anunciação do anjo a Maria? Ninguém. Quem é que estava presente na visita de Maria a Santa Isabel, logo depois da anunciação? Só estas poucas pessoas. E São Lucas, então, acho que entrevistou Nossa Senhora, entrevistou a família de Isabel, quem ainda se lembrava das coisas, para nos relatar fatos impressionantes da bondade de Deus. Então podemos chamar até São Lucas e o evangelista também de Maria.
ele capricha quando se trata de apresentar a figura de Maria. Esta criatura, esta mulher que ele entrevistou com certeza, e de boca dela soube todos os pormenores que diz respeito à infância de Jesus. Por este motivo, a tradição diz que Lucas, além de ser médico, era pintor, e ele pintou a imagem de Nossa Senhora, o rosto de Nossa Senhora. E a tradição, tudo bem, mas não temos provas científicas e históricas. Lá na Itália, na cidade de Bologna, no santuário di San Lucas, dedicato a San Lucas, si guarda esta tela che si dice di San Lucas, in che ele pintou o rosto de Maria. Deixemos a tradição, mas não precisa pintar num quadro com as cores. Ele pintou Maria com a descrição da vida, dos acontecimentos e das palavras dela. Ainda mais, outra característica dele é o evangelista das mulheres. Ele capricha, se preocupa de apresentar as mulheres no Evangelho em todos os acontecimentos, para nos convencer que a nova humanidade que começa com Jesus, homem, e com Maria, mulher, a nova humanidade valoriza as duas pessoas que compõem o início da humanidade, Adão e Eva, o homem e a mulher, marido e esposa. E Lucas capricha então também neste sentido. Quando fala do milagre de um homem, logo depois fala do milagre que diz respeito à mulher. Neste contexto, então, que estou apresentando a vocês, quem não sabia, é bem que tenha uma visão, um conhecimento mais pormenorizado deste belíssimo evangelista, o terceiro dos 4 evangelhos. Tudo isto serve para nós penetrarmos no segredo do coração de Deus. Quem é que escreve os evangelhos? Há Mateus, e Marcos, e Lucas, e João, que são autores humanos. Mas quem escreve de verdade o Evangelho, o autor primário do Evangelho, é o Espírito Santo, que inspira estas pessoas para dizerem as revelações que Deus quer que a humanidade conheça, embora respeitando naturalmente o estilo, a cultura de cada autor, mas que são instrumentos na mão do Espírito Santo para nós conhecermos o que Deus quer expressar através do Evangelho. E São Lucas, um instrumento maravilhoso na mão do Espírito Santo, que nos fala da misericórdia de Deus, nos fala do valor das mulheres, nos fala de Nossa Senhora. Logo que terminou o Evangelho, ele achou por bem que o Evangelho fala de Jesus, e ele conduz a vida de Jesus desde a anunciação até a ressurreição de Jesus. E depois Jesus voltou para o céu. Como fica? As comunidades cristãs daquela época, no primeiro século da nossa era cristã, falavam de Jesus, mas ele vivia o que Jesus disse e ensinou. Então, a igreja, estas pequenas comunidades que estavam surgindo por lá, em todo o Império Romano, praticamente nada faziam do que continuar o que os apóstolos iniciaram seguindo o exemplo e a palavra de Jesus.
San Lucas, intelligente, un buon giornalista, cultura superior, depois de ter escrito o Evangelho, achou por bem, inspirado pelo Espírito Santo sempre, que a obra dele, o Evangelho, ficaria incompleto se ele não falasse também